gente, agora nós temos um bate-papo literário com o escritor Gabriel Marbuc. Acho que é assim que fala o nome dele. Eu vou enviar um aviãozinho aqui para ele, comunicando que estamos ao vivo. E assim que o Gabriel entrar, nos conectamos para prosseguir o bate-papo literário. Esse bate-papo literário que vai ser muito legal. O Instagram do nosso escritor é @g.marbuc_escritor. E eu convido você que está entrando aí, Tânia, boa noite, a seguir, a conferir o Instagram dele. Oi, Gabriel, vou te convidar aqui já. Opa, foi rápido. Olá, eita! Boa noite, tudo bem? E aí, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Tô aqui pertinho. Mineiros faz divisa com Mato Grosso do Sul também. Oh, que Enfim. legal. Só o fuso Primeira... que é diferente, né? O fuso horário é Isso. diferente daí, né? Eu falo que eu volto no tempo, né? Quando eu vou pro Mato Grosso do Sul, eu volto no tempo, 1 hora a menos. É quase isso. É muito legal. Eu vou primeiro agradecer a sua disponibilidade de participação na nossa live, você ter topado participar desse projeto de incentivo à literatura nacional que nós tocamos aqui no Extra com Chocolate e ser o nosso escritor convidado. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre você, para o nosso público te conhecer, né? Bom, eu que agradeço esse convite, né? Esse programa, esse projeto que você tem aqui é maravilhoso, porque nós, como escritores independentes, precisamos muito, né, de coisas assim como você está fazendo, né? A gente vê que a mídia, ela aborda algumas coisas assim, a grande mídia eu falo, né? Mas ela não é voltada para essa parte da cultura de uma forma geral, né? A gente vê grupos, bolhas específicas, e a gente que é escritores independentes, a gente tem uma certa dificuldade de chegar próximo ou entrar nessas bolhas, né? E eu vejo que o seu trabalho é maravilhoso, eu vim acompanhando aqui, eu vi que você estava numa live antes também, muito legal. Eu estava acompanhando ali na medida do possível, que eu estava na correria também. E é isso, eu tenho que agradecer e vamos lá, nesse papo legal de hoje. Muito bom, muito bom. Gabriel, eu gosto de fazer essa pergunta porque cada escritor tem a sua história, tem o seu início, tem o seu jeitinho, enfim. O que é que você gostaria que você compartilhasse com a gente, se você tem a lembrança de quando você iniciou na literatura, de quando você leu algum livro que tenha te tocado ou te conquistado para o caminho da literatura, te ter, no caso, despertado o desejo de ler mais. Quando eu comecei a escrever, eu não tinha o intuito de ser um escritor, né? Eu comecei lá com 12, 13 anos, né? Quando a gente começa a entender melhor a gramática, né, do nosso português, claro que é quase impossível a gente saber tudo assim nessa época, mas o que a gente vem aprendendo ali, eu fiquei muito encantado com isso. E eu gosto de tocar instrumentos musicais e tal. E eu pensei, nossa, eu vou pegar isso que eu estou aprendendo agora na escola e vou começar, né, fazer minhas próprias letras, minhas próximas canções. Só que eu não conseguia fazer uma canção direto. Então eu criava um texto, criava uma história e aí eu tirava dali uma canção, certo? E aí ao longo do tempo eu vim escrevendo várias coisas, várias músicas, vários poemas e tudo mais. Só que esse lado escritor ele aflorou em mim ali por volta de 2015, 2016, né? Que eu comecei a criar mais história. Falei, cara, será que um dia eu posso colocar todas essas ideias que eu tenho num livro? Porque eu imagino que todo mundo aprende assim, pelo menos aqui no Brasil, ou aqui no Mato Grosso do Sul, que no colégio, né, a literatura ela está um pouco descolada da arte. E eu sempre quis ser artista, né? Eu gosto de tocar, gosto de desenhar, né? Na medida do possível, eu vou tentando mexer com a arte. Eu gosto muito. Só que ligar a literatura com a arte, eu não tinha feito isso, né? Eu demorei um tempo para fazer isso. Eu acho que deveria ser instigado isso no colégio para as crianças e a gente, né, usar essa imaginação que a gente tem de criança e colocar isso no papel, colocar isso na arte, numa escultura, né, numa música, não sei, né? A arte é legal, eu gosto por causa disso, porque ela não tem limites, né? Ela não tem barreiras. Então eu demorei um tempo a misturar essas coisas, né? A literatura com a arte. E aí eu vim, cara, e se eu escrever um livro? E se eu escrever um livro? E eu tenho um monte de histórias, né? Que eu escrevi o Almas Elétricas agora recentemente, mas eu tenho muitas histórias que daqui para frente eu vou catalogar elas, colocar no livro, ou contos e tal. E foi dessa forma. Eu passei muito tempo achando que todas essas histórias elas não poderiam virar um livro. Porque para mim que
eu teria que ser formado em alguma coisa, ser acadêmico em alguma coisa, ter doutorado em outra coisa, ligada a letras, essas coisas assim, né? E aí, quando eu falei, cara, eu vou colocar no papel. E aí, esse ano, eu falei, não, vou dar um jeito, vou estruturar essas histórias que eu tenho e vou colocar no papel. Muito interessante esse apontamento que você fez com relação ao link da literatura ser arte, né? E Porque o que acontece? Na escola é apresentado de uma forma muito metódica ali, um pouco robótica, uso dizer também, que causa um certo estranhamento em muitos alunos, a não ser que ele seja apaixonado ali pela língua portuguesa. Caso contrário, ele não vai pensar assim, nossa, é uma forma de eu produzir arte também. Vou escrever meus poemas, meus contos, meus romances, enfim, crônicas. Vou criar, né? Utilizar a literatura para criar. Que é isso, né? A arte é criar, né? E você tem com essa veia artística que você já demonstrou aí no início da live, né? Tanto na música quanto agora na literatura também. Você falou que gostava de desenhar? Foi? Ou eu tô errado? sim, sim, não é os desenhos, mas o desenho de criança mesmo, né? Eu tentava Ah, colocar no papel tudo que eu estava sentindo em forma de desenho, em forma de letras e tal. isso, tanto é porque a gente tem a matéria específica para artes, vamos assim dizer, e tem a matéria específica para português, que dentro do português é para literatura, e também tem algumas escolas, né, matéria específica para música, né? Então, são coisas ali meio que separadinhas, mas música acaba que o pessoal já linka de uma forma mais fácil, né, que produzir música é produzir arte. Enfim, muito interessante. Abri aqui, a princípio, abóboras. Abóboras. Eu troco chuchu com a abobrinha, enfim. Abóboras, ou ataque mortal. Tem uma capa bem interessante e eu ouso dizer que ela, ela mete medo, mas não mete medo. Então o objetivo foi concluído, porque esse é o objetivo. Ao mesmo tempo que você pensa assim, é um terror, mas a impressão, não sei, não quero ofender nem nada, mas dá terror que talvez seja algo irônico ou algo mais cômico, não sei. Aí a gente tem que vislumbrar a sinopse, né, para poder compreender por que essa capa aqui, que via de regra tem todos os elementos de terror, não nos remete exatamente ao terror, mas nos remete a algo, quem sabe, ou mais irônico ou mais cômico. Enfim, ficou muito interessante a capa, né? As cores ali que contrastam, né? Tanto da abóbora quanto aquele fundo ali com aquela lua, né? E o céu tá alaranjado também, ficou muito linda. Quem foi responsável por essa capa? Então, eu fiz alguns esboços, né? E hoje em dia a gente tem uma ferramenta da inteligência artificial que a gente pode tentar trabalhar com ela, né? E aí eu elaborando isso, consegui chegar nesse objetivo, porque a dificuldade foi justamente isso. Parecer que é assustador e não é. Então, não é um, um simples trabalhar no desenho em si, né? Mas o que aquele desenho em si transmite. E dali, obviamente, o leitor vai aprofundar na história e ele também vai perceber outras coisas, outros elementos, além da capa. Mas é óbvio que a capa ela vai ter que chamar atenção de alguma forma, né? Não quero aqui colocar uma capa que seja muito expressiva e aí você vai ler um texto, né, que não é tanto, mas também ao mesmo tempo ela não pode demonstrar algo que não tem nada a ver com o texto. E aí eu tentei trabalhar isso, óbvio que não foi tão fácil, mas eu tentei trabalhar isso e eu espero que o objetivo tenha sido atingido. Vamos descobrir aqui na sinopse agora. Em uma pacata cidade chamada Campo Grande, onde o sol brilha intensamente e as risadas ecoam nas ruas, três amigas inseparáveis, Mia, Lola e Taylor, sempre estiveram em busca de aventuras. No entanto, a tranquilidade de suas vidas cotidianas estava prestes a ser abalada por um mistério sombrio que surgiria. Uma misteriosa casa abandonada e o surgimento de assassinas que pareciam ganhar vida e intriga os moradores. Mia, Lola e Taylor se lançam em uma jornada cheia de desafios e perigos. Juntas, elas querem formar uma banda de punk rock, mas seus pais as proíbem. O que era para ser apenas uma divertida noite de Halloween se tornaria uma luta pela sobrevivência e a descoberta de laços que iam muito além da amizade. Aqui nós temos um conto, né? Pela Isso. quantidade de páginas. Como que surgiu o insight, assim, para você poder escrever esse conto? Bom, como eu disse, eu tenho muitas histórias, né? Ao longo desse período todo, dos 12 anos, até eu chegar ao ponto de falar, cara, eu vou escrever isso e deixar no papel.
Assim como tem muitas histórias que eu joguei fora, infelizmente, por não ter essa ligação exatamente da arte com a literatura. E falar, cara, tudo isso que eu estou trabalhando, essas coisas que eu escrevi aqui, eu posso elaborar elas de uma forma mais estruturada para que ela vire realmente uma história e alguém queira ler. Porque eu criava as histórias para mim tirar uma música. E eu joguei todo fora minhas histórias, certo? Porque a música, obviamente, ela é mais próximo de um poema, ela tem uma forma diferente, né? De dialogar, porque ela tem que estar junto com a canção, com a harmonia e tudo mais. Então eu criava um texto, uma história, e dali eu tirava a música. E aí essa história eu descartava, infelizmente. Então, o Abóboras é uma história que eu já tinha um pouco criado ela. E aí estava próximo do Halloween. Eu tinha recém-lançado Almas Elétricas. Eu falei, cara, eu tenho um conto praticamente quase pronto. E eu vou terminar ele e vou colocar ele antes do Halloween para quem quiser também apreciar e tal. E aí foi aonde eu cheguei nesse objetivo. Muito legal, muito interessante isso. Você criar uma história para depois extrair a música daquela história. Acaba ficando Sim. uma música um pouco mais. Porque você vê muito babá, bebê, bebê, enfim. E é isso, é isso O que pessoal até acontecia. reclama que não se fazem mais música como antigamente, né? Agora, se você. Eduardo e Mônica, por exemplo, tem uma clara história, né, na Sim, letra exatamente. daquela música, né? E era isso que eu via, né? Vamos pegar o Eduardo e Mônica que você falou. É isso que eu via. Eu falei, cara, essa música ela tem uma história muito além do que está sendo falado. E aí, quando eu ia tentar criar apenas a música em si, ela ficava fraca. Ela ficava sem contexto. Eu falei, não, mas eu quero algo mais profundo. Algo que eu fale uma palavra e a pessoa ouça aquilo dali e imagine uma história por trás, né? Então, eu já fazia isso. Então, eu comecei a criar a história e aí eu tirava a letra. E aí, na hora que eu lia e dava para outra pessoa ler, a pessoa conseguia ter essa interpretação. Eu falei, não, então beleza. Eu não sei se as pessoas conseguem de outra forma, mas eu consigo assim. E aí eu começava a fazer mais desse jeito. Show de bola, muito bom, muito bom. Músicas com contexto, né? Eu percebi que Almas Elétricas ele tem uma pegada parecida ali na capa. Porque, de novo, ao mesmo tempo que tem elementos de terror, você olha pra capa, tipo assim, não dá tanto medo, assim. Você pensa assim, tá, é um terror, mas parece que vai ser um terror diferente. E aí, novamente, temos a sinopse. Deixa eu só dar uma olhadinha nesse aqui. Ah, esse aqui já é um livro grande. Peraí. Sim, não, esse é um livro maior. Ele vai ser uma história só? Vai ser um romance? Romance que Ele eu é um digo romance, ele é uma história só. narrativa longa. Isso. Uhum. Almas Elétricas é uma história que envolve três jovens aventureiros, Christopher, Antonella e Arya. Eles mergulham no universo da ficção, aventura, romance e música. A trama acompanha a vida de Antonella, uma jovem programadora talentosa de 20 anos que se vê envolvida em eventos misteriosos ao ganhar um antigo amuleto que era do avô do seu amigo Chris. Ao explorar as capacidades incomuns do amuleto, ela descobre uma conexão inesperada com um mundo paralelo no futuro. A história é ambientada em uma capital brasileira e de costumes simples. O livro apresenta um cenário repleto de natureza e ruas com cafés, bares de rock e diversão. Christopher acompanha Antonella e Arya. O trio passam a maior parte do tempo juntos e logo tornam-se músicos habilidosos. Os jovens compartilham uma dinâmica divertida, leal e envolvente. Enquanto desvendam os segredos por trás do amuleto ancestral, o trio enfrenta forças sombrias e uma perseguição de tirar o fôlego. O livro aborda temas como amor, amizade, coragem e o poder da tecnologia aliada ao desconhecido, com reviravoltas surpreendentes e mensagens sobre aceitação e superação. Almas Elétricas cativa leitores interessados em histórias contemporâneas com toques de romance, magia, suspense e mistérios. Com escrita envolvente e ritmo ágil, este romance musical promete transportar o leitor para um universo fascinante, onde a conexão entre passado, futuro e o amor revela-se mais profundo do que se imagina. Aqui nós temos referências à música, né? Percebi. Essas referências, você traz músicas, quem sabe, nacionais ou estrangeiras, ou são músicas que você mesmo criou para a história? Sim, na história tem duas composições, né? Que eu coloquei, mas também retrata algumas bandas que o trio acaba ouvindo no meio do caminho, bares que eles vão e acaba, né, tocando algum estilo musical. E aí
passa, né, uma pincelada sobre o assunto. Eu senti que esse livro aqui, ele é um pouco mais cultural, mais regional, né? Pelo menos a parte da ambientação aqui que é descrito na sinopse, né? Fala que eles estão dentro dessa capital. É Campo Grande de novo? Sim, é Campo Grande de novo. Mas, porém, por mais que eu falo, né, muito aqui de Campo Grande, mas a história retrata, eles vão para Bolívia, eles passam no Paraguai, eles vão para a Europa, eles fazem uma turnê no Brasil. Então, ela não, por mais regional que seja, ela engloba todo esse contexto que vai envolver o Brasil inteiro, vai envolver bons países da Europa, vai envolver alguns países da América do Sul. Então, ele não fica preso aqui, né? E quando você escreveu esse livro aqui, até então você estava acostumado com narrativas curtas ou você já tem algum outro romance na gaveta aqui escrito antes deste? Não, é aquele lance que eu falei. Eu não sabia que eu ia colocar uma história num livro, né? Quando eu criei essa história, eu estava indo para Bolívia. Os lugares que eles passam aí na história, eu passei, né? Então, eu contextualizo o que eu vi, o que eu senti no lugar. E eu estava na viagem, né? No ônibus, imaginando a história que é retrata aí, eu estava imaginando na viagem, né? E só que quando eu criei ela na minha cabeça, eu não pensava em escrever. Para mim era só mais uma história, né, que meu elo criativo estava me trazendo e eu estava elaborando isso. E aí foi como eu falei, esse ano, eu falei, cara, eu vou ter que pôr essa história no papel. Sabe aquele negócio que estava borbulhando ali, falou, não, tem que sair daí. Essa história não pode ficar só com você. Vamos colocar ela, talvez alguém queira também conhecer essa história, esse contexto. E aí eu fui estudar como que faz isso. E aí foi onde eu consegui ligar a arte mais a literatura. Eu falei, cara, então tudo isso que eu estava esperando, ele já existia, eu só não tinha esse contexto ligado um com o outro. E aí foi onde eu fui aprender como que eu vou escrever um livro. E aí eu elaborei a história novamente para que ela ficasse contextualizada de uma forma, né, literária. Mas é uma história grande, não é uma história que surge da noite para o dia, 489 páginas. Imagina aí que tenham sido meses ou que há anos de desenvolvimento, né? Foi quanto tempo, mais ou menos, que você Sim, desenvolveu essa narrativa? eu criei ela em 2016, né? Que foi quando eu fiz a viagem. E aí eu fui para Bolívia, né? Fiz um mochilão lá, fui pedindo carona. Então a viagem ela não é retratada como eu fiz a viagem no livro, né? Aí eles fizeram a viagem totalmente diferente. Mas eu fui pedindo carona, fiz, né, mochilão, dormi na rodoviária, dormi no ônibus, né? Dormi na rua. Então foi de uma outra forma e todo esse tempo eu fui imaginando a história, né? Criando isso. Aí eu voltei, depois eu fui para o Paraguai, fiz a mesma coisa, né? E essa história estava elaborando. E aí passou 2016, 2017, e a história foi criando. Minha cabeça foi criando e eu fui elaborando e vivendo as coisas no dia a dia, sem imaginar que um dia essa história ia virar um livro. E a história foi criando, fui criando, fui criando. E aí eu imagino que meu cérebro possa ter chegado a um ponto que, tipo, não, beleza, a gente criou toda a história. E agora o que a gente vai fazer com ela? E aquilo dali tava aqui meio que engasgado. Cara, a gente tem que tirar daqui essa história, ela tá muito legal pra gente deixar ela morrer aqui, né? Eu falei, não, cara, eu vou ter que colocar isso num papel mesmo. E aí foi onde eu fui atrás e tal. Então passou todo esse período eu elaborando essa história. Eu elaborando. E eu não tinha ideia de que ela ia ficar desse tamanho. Para mim, que ela ia dar no máximo umas 200 páginas. Né? Na minha cabeça, para mim, que eram umas 200 páginas. E aí eu fui só escrevendo, fui só escrevendo, fui só escrevendo. Porque como ela estava toda pronta, eu demorei 1 mês e meio para colocar ela toda escrita no papel. Então, para colocar ela no papel foi muito rápido. Mas para criar ela demorou um tempo, né? Eu tô pensando na capacidade desse HD que você tem na sua cabeça para poder criar essa história e deixar armazenada. Mas é de cada um, a criatividade de cada um funciona de uma forma, né? Mas Sim, é exatamente. algo genial, ouso dizer, porque como que deixa a história armazenadinha ali para depois só colocar no papel? Eu acho que a minha cabeça já teria esquecido, enfim. Mas a sua memória aí tá boa. Qual que é a sua dieta? Foi? A Qual que é a dieta? sua dieta, alimentação, enfim, para ter a memória boa, assim. Arroz, Eu tô feijão precisando. e ovo, aquele de sempre. Às vezes carne, às vezes salada, e assim É, vai. sim, a gente tenta sempre equilibrar. Eu gosto de falar que sempre toda a base de tudo é o equilíbrio.
né? Então eu tento trabalhar sempre assim. Por mais que a gente está brincando aqui, mas é o que eu faço no dia a dia, com tudo que eu vou fazer, né? É o equilíbrio. Nem a mais, nem a menos. Quando eu vejo que está sobrando, eu tento avaliar o porquê que está sobrando, eu tento realocar. Quando eu vejo que está faltando a mesma coisa, por que está faltando? Então a base sempre é o equilíbrio. Tanto na alimentação, quanto no exercício físico, quanto na rotina do dia a dia e tudo mais. Onde eu chego lá. É isso aí, gente. E temos aqui, então, Almas Elétricas, com essa capa chamativa, essas caveirinhas aqui do rock and roll, os dizer, e essa sinopse aqui que conta muito, mas não tanto quanto 489 páginas. Foi uma baita. E aqui nós temos o ponto de vista dos três. Você centrou em um personagem ali para poder colocar ele como protagonista. Essa narrativa você desenvolveu em primeira ou terceira pessoa? Sim, quando eu criei ela, eu criei na primeira pessoa, né? Porque o Christopher aí, ele foi inspirado em mim mesmo. E quando eu criei a história, eu estava viajando, e aí eu imaginei se fosse um rapaz viajando, vivenciando isso e tal. Por isso que eu até não retrato a forma que eu viajei, porque eu viajei de uma forma bem humilde, bem simples, mas eu queria, né, fazer dessa forma. Na história eu não coloquei dessa forma, mas eu coloquei como se eu quisesse talvez fazer. Então eles foram de avião, né? Tiveram hotel, tiveram todo um conforto que eu não tive. Mas foi todo inspirado em mim. Então, dali eu comecei a tirar o resto da história. Porque nessa história tem um relacionamento entre o Christopher e essas duas meninas, né? Por isso que é as três caveiras, certo? E aí, não tô dando spoiler, mas a ideia das três caveiras é igual você falou que pode parecer que seja de terror, mas não é de terror. É porque o lance da caveira é que os três, eles são um só, certo? E eles não têm diferença se é homem, se é mulher, se não é. Porque nós somos assim, né? Esse estereótipo de que, negro, afrodescendente, asiático e tal, isso aí está no aspecto da pele, né? De outras coisas. Por trás disso, todos nós somos iguais, né? Então, a ideia da caveira tem mais a ver com isso, com essa igualdade, porque eles sofrem preconceito na história, né? As pessoas querem tratar eles diferente, por eles não ter essa vivência tão convencional, né? E aí retrata isso que todos somos iguais, né? Independente da raça, da religião, do local que você vive, todos somos seres humanos. Show de bola. No fim, todo mundo é esqueleto igual, né? Sim, exatamente. Muito É bom, que muito no interessante. contexto romântico, né? Porque é um livro de romance. No contexto romance, Uhum. se a gente for ver as capas, geralmente elas são mais delicadas, né? Mais um frufruzinho e tal. Indica mais um romance ali, como a gente está vendo no cinema, né? E aqui ela expressa e não expressa. Se você ler a história, você vai entender que expressa. Mas para quem não conhece, talvez olhe e não entende que está dizendo um romance ali, né? Não, e partindo, mudando um pouquinho aqui para musicalidade, não sei se é borda, margem, eu esqueci o nome certinho que fala que tem aqui em volta, né? É, a gente olha assim, se fosse um pouquinho mais curta, seria uma capa de CD, né? Lembra um pouquinho uma capa de CD ali, pelo menos para mim, né? Olhando para essa arte. E está disponível, gente, no Kindle Unlimited para quem é assinante, no em formato digital, né, em e-book, para quem quiser comprar o e-book também, não for assinante, dá para comprar o e-book, enfim, está com um preço bem acessível, e também em formato físico, que foi publicado pelo Clube dos Autores, né, então tem como adquirir ali, solicitar pela Amazon, né, eles têm um prazo aqui para poder enviar o livro, ou direto do Clube dos Autores, que também está lá, o livro físico. Muito legal. Muito interessante. Você está trabalhando em alguma outra história? Ou quem sabe com esses personagens? Vai aproveitá-los para outra história ou The End aqui? Bom, eu acho que essa história é The End aqui. Talvez até por isso que ela ficou um pouco longa ou não, né? Não sei. As pessoas que leram e me retrataram dizem que por mais que ele tem mais de 300 folhas, eles conseguem ler bem, né? A escrita fluida e tal. Mas essa história, ela é The End por aqui, né? Talvez eu possa pegar algumas características desses personagens e lá na frente as características possam aparecer. Mas os personagens eles vão ficar nessa história mesmo.
E você falou sobre capa de CD, a ideia é exatamente essa, né? Você foi bem ao ponto. Então eu acho que os objetivos que eu queria com a capa, talvez eu tenha atingido. Porque o nome do livro é o nome da banda que eles três tocam. Então a ideia de parecer um pouco a capa de CD também tem ligação. Por isso que eu falei, a pessoa que lê a história, ela vai entender todo esse contexto que está entre as letras, entre a moldura, o que tem a ver aquela floresta ali no fundo, por que que eles são a caveira, por que que eles estão vestidos dessa forma, por que que tem essa eletricidade em volta deles. Então, tudo isso que está na capa, ela é contextualizada na história. Entendi. Eu imagino que você tem, como você também é artista, né? Você tenha captado bem a essência desses personagens ali no quesito do ser artista, do ser uma pessoa mais sensível, do como você mesmo muito bem pontuou, de não se atentar a tanta convencionalidade da nossa sociedade, né? Às vezes seguir os padrões da sociedade, enfim, e ser julgado por isso, né? Nós vemos aí vários artistas, né, ao longo do tempo sendo julgados por, às vezes, não atenderem aos padrões da sociedade, embora eles conquistem muita gente, tem várias pessoas que apreciam suas artes, né? Não apreciam seus modos, suas atitudes, enfim. E então imagino que esses personagens aí eles tenham esse diferencial, né? Dessa alma artista mesmo, dessa questão, dessa sensibilidade, ouso dizer, aflorada que tem nos artistas, né? Que pensam fora da caixa, a verdade é essa, né? Quando a gente vira adulto, né, a gente tem essa visão de pensar fora da caixa. Mas se a gente for voltar para um contexto de como se a gente tivesse uns 10, 5 anos, todos nós fizemos isso e faz isso, né? Se você pegar qualquer criança de 5 anos, você fazer qualquer pergunta para ela, todos os pensamentos dela vão ser provavelmente fora da caixa, porque ela ainda está sendo, né, inserida na sociedade. A gente, quando chega ali por volta dos 11, 12 anos, que foi até quando eu comecei a escrever bastante coisa, eu via muito isso. Porque as pessoas começavam a falar, você tem que estudar para o Enem, você tem que fazer faculdade, o que você vai fazer? Você já tem namorada? Não tem? E eu tava pensando, não, mas o que tem a ver isso aí? Eu quero fazer essas coisas aqui. Não, mas você já está crescendo, você tem que fazer isso, tem que pensar naquilo e tal. E essas coisas eu vejo que vai tirando da gente, né? Ao longo do tempo a gente vai crescendo e vai ficando enrijecido com isso. E todo esse pensamento fora da caixa, a gente começa a deixar ele dentro de uma caixa, né? E começa a não usar tanto ele mais. Mas se você pegar qualquer criança, você vai ver que o pensamento dela é fora da caixa. É como se ela não existisse caixa, só existisse esse universo e essas possibilidades infinitas de criar as coisas. E talvez eu carregue isso comigo, talvez até hoje, por eu sempre tentar ver de um outro ângulo. E essa é a visão do artista, né? Ver aquilo naquele ponto onde a maioria das pessoas vê só um ponto, ele tentar ver o que tem atrás daquele ponto, o que tem do lado. É um ponto? Aí você chega perto, não é um ponto, é um quadrado. Mas a maioria da pessoa está vendo de longe, vê um ponto. Então a visão do artista, ela está sempre tentando expandir isso, tentando esticar essas ideias, nessas possibilidades. E aí você pega no contexto geral da nossa humanidade, né, do que a gente já conhece, o universo está fazendo isso o tempo todo, né? Ele está se expandindo, ele está sempre se moldando. E aí eu sempre pensava isso. Por que eu tenho que ficar enrijecido e enrijecer meus pensamentos? Porque a maioria das pessoas querem que seja assim. Muito bem, muito bem. Vamos refletir, né? Vamos refletir. Eu passei por várias fases também na minha vida. Ai, ai, mas é isso. É isso. E se você, como você mencionou a criança, né? E se você pega uma criança que, perdão, se você pega uma criança que, entre aspas, está inserida já na caixa, é estranho, né? Sim, é estranho. Você Tem começa a achar algo essa criança diferente diferente. daquela criança. O que Isso. aconteceu? Por que ela está muito quieta? O que está acontecendo com essa criança? Todo mundo brincando, aquela criança está muito quieta. E aí ela cresce, tem crise de ansiedade, crise de pânico, tem um monte de outras coisas que você vai ver o contexto, aí você entende por que ela estava quieta, né? Por que ela era uma criança mais introvertida e vice-versa. Isso aí vamos para psicanálise, né? Vamos para Freud. Enfim, Isso.
entender o que aconteceu com aquela criança. Eu vou convidar o pessoal a conhecer o seu Instagram. Gente, @g.marbuk, escritor. Marbuk é um pseudônimo, né? Você Isso. extraiu esse pseudônimo de onde? Pode revelar pra gente ou é segredo? Então, como eu sempre toquei, né? E eu tinha duas bandas. E eu chamo Gabriel. Quando eu nasci, eu não conhecia muitos Gabriel por aí. Hoje em dia, aonde eu vou tem um Gabriel, certo? Aonde eu vou tem alguém que chama Gabriel. E as pessoas não sabiam qual Gabriel eu era, certo? E aí elas começaram a me chamar pelo nome das duas bandas que eu tinha, né? Que uma chamava Marte e a outra Rebuk. E aí ficou Marbuk. E aí, tipo assim, aquele ali é o Gabriel Marbuk, porque é da banda tal. E aí ficou e tal, e por um tempo ele sumiu, porque daí né, as bandas, as pessoas casaram, arrumou um emprego e tal, a gente acabou parando. E aí eu voltei a trabalhar na internet, fazer outras coisas. Hoje em dia eu também sou terapeuta. Então, tipo assim, com esse imenso, né, espaço de Gabriéis por aí, eu falei, eu preciso ter um pseudônimo um pouco que traga eu para eu mesmo. E aí eu voltei lá atrás, onde eu tinha esse pseudônimo, e eu resolvi usar. E aí todo mundo consegue achar qual Gabriel que eu sou. Muito bem. Não sabia que você era terapeuta. Eu tava brincando aqui com relação a Freud. Conheço pouco de Freud, tá? Minha irmã é psicóloga, né? Mas eu não sou, eu fiz foi direito. Ai, ai. Gabriel Marbuk, gente, escritor, o Instagram, nosso escritor, @g.marbuk, escritor. Escritor de romance, aventura e ficção. Mais de 1.500 livros vendidos e o link na bio aqui nós conseguimos acessar os livros dele, né? Tanto o conto que ele publicou, que é o das abóboras do ataque mortal, quanto o livro Almas Elétricas, nos formatos físico e digital. Enfim, esses 1.500 livros vendidos foram do Almas Elétricas? Ou somando Sim, os dois que você não, publicou? só toma um pouquinho dos abóboras também. Mas é que o abóboras eu publiquei um pouco depois, né? Então conta mais o Almas Elétricas. Muito bom, muito legal. Você fez algum lançamento aí na tua cidade? Você é de Campo Grande? Sim, eu sou natural de Campo Grande mesmo. Então, Ah, entendi. infelizmente eu Ah, não acabei fazendo o lançamento, né? Não acabei fazendo lançamento. É isso que eu falei sobre a dificuldade de ser independente, né? Recentemente eu entrei numa associação chamada UB, né? E aí agora talvez eu possa trabalhar um pouco melhor, né? Eu vou conhecer novos outros escritores. Eu não conheço tantos escritores aqui de Campo Grande, né? Eu sou bem independente, independente mesmo ainda. Mas agora eu imagino que eu vou conhecer mais e vou estar tentando ligar isso para poder expandir mais também, né? E eu imagino que não só se eu estiver crescendo, mas claro, quando o movimento está crescendo, todo mundo cresce junto, né? Então eu penso assim e aí eu estou entrando nesse grupo para somar, né? muito bom. E a comunidade literária é muito vasta, muito linda, não só em Campo Grande. Eu conheço duas escritoras de Campo Grande, que inclusive são as meninas do Prosa Verso e Vinho, a Natasha Oliskovski, o nome dela é diferente, e a Stephanie, a assinatura dela não vou saber falar, enfim. Natasha e Stephanie do Prosa Verso e Vinho, elas são de Campo Grande, e elas sempre estão corrigindo. Quando o pessoal fala Mato Grosso, elas já grita do Sul, enfim. Porque Exatamente. eles não querem já foi separado o estado há muito tempo, gente, já tem a sua independência, são estados Sim, diferentes. exatamente. As Mato pessoas ainda Grosso e Mato misturam essas Grosso do Sul. coisas. E isso, que geralmente quem não é, né, ou quem não vive pertinho, igual nós do Goiás, que estamos bem pertinho dos dois estados, nós diferenciamos muito bem, né? Agora, o pessoal que às vezes é mais distante um pouquinho, acaba Mato Grossando tudo ali. E é É. muito legal. Novidades, você tem pra gente? 2025 vai ter mais publicações, porque você falou que tem histórias, né? Tem bastante histórias, embora tenha descartado muitas também. Sim, tem uma história que eu estou trabalhando aqui dentro ainda, né? As engrenagens estão trabalhando nela, mas tem história para o ano que vem, sim. O pessoal ficar ligado aí que ano que vem pode sair uma nova história. Esse ano não vou falar nada. Como a história ela está quase 50% pronta aqui, então eu creio que para escrever ela também não vai demorar muito. Então quando eu terminar ela de elaborar, eu imagino que agora em dezembro, né, eu vou tentar tirar umas férias, vou tentar dar uma descansada. Então eu vou trabalhar mais nela e aí talvez
lá para fevereiro, por aí eu começo a escrever ela. Muito bom. Muito bom. Você comentou aqui do Sul, a Tânia, do Sul, kkkk. É isso aí, gente. É Mato Grosso do Sul. Mas também tem o Mato Grosso, mas é outro lugar. A capital dele é Cuiabá. Enfim. Isso. Ai, ai. Deixa eu. Ai, eu tava. Eu gosto de fazer uma brincadeira com os escritores de ficção aqui. Nós desenvolvemos duas teorias para poder explicar as histórias de ficção, a criação das histórias de ficção, na verdade. Primeira teoria, olha aqui, não me rotule de doida. É a teoria científica. Mentira, é a teoria mística. Segundo a teoria mística, o escritor ele tem a capacidade de se conectar com outros universos. E aí ele traz essa história pra gente tão perfeita. E por isso os personagens têm tanta personalidade. Por isso que as peças se encaixam no final da história. E por isso, às vezes, quando a gente pega um livro, nós pensa assim, que personagem sabe? Não é possível que o escritor é inteligente igual esse personagem. Como é que pode? Enfim, acontece muito com os livros que a gente lê. Teoria mística. É algo que a gente não sabe explicar. Outros universos ou algo maior. A segunda teoria é científica. Segundo ela, o escritor ele reúne todas as suas vivências e experiências, tudo aquilo que ele de fato vivenciou, presenciou, aquilo que ele leu, aquilo que ele assistiu, aquilo que ele observou, enfim. Ele reúne tudo isso aí e faz conexões neurais. E aí, com essas conexões neurais e com essa bagagem enorme dessa reunião de experiências diretas e indiretas, surge a criatividade, né? Nasce as histórias, nasce a arte, vamos assim dizer. E aí, de novo, por isso que os personagens são tão perfeitos, por isso que as peças se encaixam no final, porque o cérebro é algo sensacional, grandioso. E essa capacidade de reunir todas essas vivências, essas experiências aí, seja na observação ou no fato vivenciar, proporciona a ele os ingredientes para as histórias, embora não sejam autobiográficas, né? E aí, qual teoria você adota? A mística ou a científica? Posso falar que eu uso 50% de cada uma. Eu pego muitas coisas que eu vivenciei. Claro que eu pego muitas coisas que eu também assisti, né? E eu junto esse contexto. Porque tudo isso que você falou, tecnicamente, a gente até faz. Talvez a gente não tenha essa percepção, né? Como você falou, tem coisa que a gente não consegue explicar. Talvez ainda. Mas por que a gente tem essa sensibilidade, né? Vou dar um exemplo simples que provavelmente quase todo mundo já deve ter passado. Às vezes você está em qualquer lugar e aí você sente alguma coisa quando você olha tem alguém te olhando. É uma espécie de conexão. Talvez aquele olhar atravessou uma dimensão, conectou com você e você teve essa percepção e olhou. Claro que a gente não tem prova disso, mas talvez não ainda. Né? Mas são coisas que todo mundo passa e às vezes se pergunta, às vezes não. Mas por que eu sabia? Aí você está em outro lugar, de repente é a mesma coisa. Você fala, por que está me olhando? E às vezes você não está mal vestido, às vezes você não está nada. A pessoa só te olhou por acaso e tal. E aí você consegue perceber isso. Mas por que a gente faz isso? Né? Então, essas dúvidas e essas coisas que a gente sente, né? Eu sempre tentei saber o porquê, ir atrás. Só que, como você falou, tem coisa que a gente não tem a prova. Não tem como ter um contexto e falar, cara, é isso. Né? Como se fosse uma receita de bolo. Ah, isso por causa disso e disso. Tem coisa que ainda não tem. Porque talvez transcende as outras dimensões e a gente não tem esse cálculo, né? Essa vivência de falar, é isso ali. E aí eu junto todas essas coisas. Com a ciência, com o que já foi provado e tudo mais. Com coisas que talvez não foi provado ainda, mas que talvez a gente está vivenciando isso, mas não tem essa percepção de que o que possa ser. Então, muitas coisas eu estudo, muitas coisas eu vivencio, e aí eu junto tudo isso para quando eu vou criar a minha história. Muito bom, muito bom. Tem autores que são um pouco mais, não sei se é intransigentes, se é a palavra correta, enfim, são um pouco mais diretos, fala que é só mística, outro fala que é só científica, e já tem outros que são mais maleáveis, como você, né? Vamos unir tudo, Geis, e fazer uma nova teoria, uma terceira, a mística científica, porque é a união dos dois. Enfim. Sim, bem isso. Muito legal. Gabriel, vou agradecer então a sua disponibilidade de participação na nossa live. Vou convidar novamente o pessoal a conhecer as suas obras. Gente, Abóboras, O Ataque Mortal é um conto de 24 páginas, uma leitura aí rapidinha para você se entreter. A gente participa de alguns projetos de incentivar a literatura aqui nas escolas da minha cidade,
E a gente sempre orienta os alunos, os estudantes que não têm o hábito da leitura a iniciar por contos, né? Porque traz uma satisfação ali mais rápida, vamos assim dizer. É um menor tempo de investimento que ele vai ter ao ler aquela história. E isso. E traz a sensação de, poxa, terminei uma história toda, vou ler outra, ou não vou ler, enfim. Mas dá essa sensação de conclusão mesmo, de satisfação. Enfim, Regis, doutor Regis, boa noite. Deixa eu ver o que ele está comentando aqui. Tem alguma coisa do menino maluquinho nesse menino aí? Ele andou conversando com o Ziraldo. Eita. Tá. Depois você me explica melhor, doutor Regis. Cadê eu vou querer saber também. Vamos. A Tânia, pode ser Pennywise olhando? Eu acho que ela estava falando daquela conexão que você falou, será? Eu acho que é. Pode ser. Enfim, muito legal. Doutor Regis, já que você está aí interagindo, @g.marbook, _escritor. Segue o nosso escritor convidado dessa noite, acompanha os trabalhos dele. Ele tem 2 livros publicados, um de contos, um que é um conto, né? 2 histórias. 2 histórias publicadas, melhor dizer assim. Tem 2 histórias publicadas. Uma é um conto, Abóboras, o Ataque Mortal, e a outra é um livro, de fato, né? Um livro grande, ouso dizer, que é Almas Elétricas. Tem capas bem excêntricas e diferenciadas, ouso dizer, mas chama atenção, e aí você confere a sinopse, você compreende um pouquinho mais. Bem interessante. Vou agradecer também o pessoal que entrou, que assistiu, que deu carinho para o nosso autor, e quem vai assistir essa live posteriormente, porque ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram, o famoso livro Cabra Massa. É tipo isso, Tânia, é tipo isso. Porque ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram, no Instagram do Gabriel e também no nosso podcast do Spotify. Gabriel, quer deixar algum recadinho para o pessoal? Bom, eu tenho mais que agradecer, né? Você por estar abrindo esse espaço para a gente estar conversando. É diferente de eu fazer uma live lá no meu perfil, né? A maioria das pessoas vai olhar no perfil e fala, pô, ele está falando porque foi ele que escreveu. Mas eu fico muito contente de estar conversando com alguém, está conhecendo meu trabalho de fora e pode dar esse feedback, né? Você leu a sinopse e dá para ver que você entendeu o que eu quis passar. E eu fiquei muito feliz com isso. E é isso que alegra a gente que é artista, né? Não é só o fato da gente fazer uma arte ou trabalhar num livro ou coisas assim. É a gente tentar passar esse sentimento. Porque quando eu peguei para escrever, não era só uma história. Tem a ver com o que eu sinto, né? Recentemente eu lancei uma playlist no Spotify, né? Fiz uma playlist lá com todas as músicas que eu ouvi enquanto eu estava escrevendo o livro, né? Porque todas aquelas músicas, elas também para mim transmitem algo que eu queria que a história também transmitisse para quem estivesse lendo, né? Eu vou deixar, talvez depois eu coloque no comentário que você vai deixar esse vídeo salvo. Tá lá, Book, Almas Elétricas, e aí tá meu nome, né? Gabriel Marbook. Quem quiser ver no Spotify. E aí aquelas músicas, talvez, né? Como eu escrevi ouvindo, eu imagino que para quem vai ler ouvindo também faça sentido, né? Então eu também criei uma playlist lá ligada a isso e é sobre isso, né? Eu fiquei muito feliz em ver você falando sobre tanto Abóboras quanto Almas Elétricas, né? E você entendeu a capa, né? Porque a capa ela é complexa por causa disso, porque ela só tem o nome e tem a imagem e ali tem que dizer tudo sem dizer quase nada, né? E eu fiquei feliz que você conseguiu ver tudo isso nas 2 capas. Mas é isso. Um forte abraço a todo mundo, né, que acompanhou a live, que vai continuar acompanhando, porque ela vai ficar salva aqui. Muito obrigado por esse espaço. E fica aberto aí um novo convite, quem sabe futuramente a gente está conversando mais pelas próximas obras e tudo mais. Eu desejo sucesso a você, que você continue assim, divulgando os leitores e os artistas e os escritores aqui no sua página. Opa, muito obrigada. Sucesso para você também, em dobro. O Regis respondeu aqui. O Ziraldo abre uma caixinha de problemas e deixa que o leitor se vire para encontrar as respostas. Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Com relação ao que você transmitiu, né? Eu acredito que é isso mesmo. A criatura segue o criador, né? Então a arte ela segue
a essência do artista, ainda que de uma forma menos direta, né? De uma forma indireta ali, o artista ele acaba depositando um pouquinho de si ali na Sim, composição de sua arte, dependendo se é um quadro, se é uma música, se é uma melodia, letra de música ou uma melodia, se é um livro, enfim, o que escultura, o que for. Ele acaba deixando um pouco de si ali, tudo né? tem que sair de Muito legal. dentro, né? E isso, e com relação à questão do... Eu tive uma experiência de leitura de um livro que chegava em determinado ponto, ele falava para mim poder ir lá na playlist, né, e escutar uma música. E é sensacional. Eu achava que eu não conseguiria fazer a leitura de um livro ou escutando a música, mas trouxe uma emoção tão diferente, parece que ampliou as emoções da cena e daquele momento, enfim. Então é interessante você ter criado essa playlist, né, para o leitor também, quem sabe entrar para aquele universo, né? Eu falo assim, eu já observei, algumas músicas parece que levam a gente para determinado universo, o universo que o escritor desenvolveu aquela obra, vamos assim dizer. É uma metáfora, mas também não é só metáfora. Mas ele acaba levando a gente para aquele universo, né? E alguns escritores já até comentaram comigo, Geise, quando eu quero voltar para o universo da minha história, eu escuto tal música e eu vou para lá. Enfim, então é interessante o leitor ter esse contato, esse segundo contato ali com a arte, né, através da música, e quem sabe intensificar aí nessa história que você escreveu. Me embolei, tentei falar, e quem compreendeu, compreendeu. Quem não compreendeu, gente, nem eu compreendi. Mas é isso. É isso, é que são as frequências, né? Cada música tem sua frequência. E aí Isso! você liga essa emoção que você está lendo da história com aquela frequência musical. E é óbvio que ela vai te atingir porque é uma nova percepção, né? Porque você está vendo ali, né, ocular, a leitura, e de repente você sente aquele som batendo em você. Fala um pouco sobre isso, porque como óbvio tem a banda, né? Então fala sobre frequência musical também no livro, né? Então, por isso que eu achei interessante fazer a playlist. Então você vai estar lendo, né? Óbvio que não vai estar lendo com som alto, né? Eu imagino com som baixo assim, né, para não tirar tanta atenção, só para aquele som ficar ambiente. E aí você engrena na leitura. É aquela frequência, como fez sentido para mim, eu imagino que faça sentido para outras pessoas, porque aquilo dali também me manteve empolgado, me manter aquela história no padrão e tal. Então, essa frequência musical faz com que aconteça isso que aconteceu com você, né? Te deu esse ânimo a mais, né? Não é que a história não tinha um ânimo, mas aquilo dali te potencializou melhor, né? Pronto, você me traduziu e tá tudo certo. É isso mesmo, é isso mesmo. E por ser um livro seu que fala sobre música, né, faz mais sentido ainda, né? Porque já é um livro meio musical ali, né? Você tem um trio ali que tá numa banda, né? Eles formaram uma banda, é isso mesmo? Isso, eles formaram uma banda. Muito bom, então. Gente, agradeço todo mundo, agradeço especialmente o Gabriel por ter cedido o tempo dele para vir aqui conversar com a gente sobre literatura um pouquinho, sobre as obras dele, trabalho, foi muito legal. Quem chegou no finalzinho, assiste essa live, daqui a pouco eu vou salvar ela e vai ficar disponível para vocês aí, tá bom? Grande abraço, beijo para todo mundo, sucesso, Gabriel, e até mais. A Leitura com Para Chocolate você está aqui de também. portas abertas para você. Até mais. Até.